Depoimento colhido, no dia 10 de janeiro de 2006, uma terça-feira, de José Leopoldo Barros Nogueira, em seu escritório em Dois Córregos, localizado exatamente de frente à estação ferroviária da cidade, a qual encontrava-se na ocasião em estado de escombros, situação essa que ficou desde que um incêndio anos atrás. Toda a parte de alvenaria da estação ficou e continua comprometida, desde o sinistro. Apenas a gare, piso da plataforma, galpão de cargas e casas próximas ainda estão em estado razoável de conservação. Da subestação de força, que retificava 88.000 volts de corrente alternada, para 3.000 volts de corrente contínua, destinados a alimentar o trecho entre Espraiado e Pederneiras, apenas restou a parte de alvenaria, com avarias e seus vitrais o outdoor, estrutura de chapas de ferro, que recebia o linhão de 88.000 volts, e abrigava transformadores e todo o material externo, não existe mais. Foi leiloado pela Rede Ferroviária Federal, vendido como sucata e maçaricado. As casas que eram ocupadas por funcionários da subestação, aparentam estar conservadas e ainda sem descaracterizações pelos seus atuais moradores. Voltando ao entrevistado, Nogueira, como todos o tratam, foi funcionário da Companhia Paulista, tendo iniciado como telegrafista, na carreira para chefe de seção. Topo esse em que se aposentou no início de 1986, na estação de triagem paulista, no município de Bauru. Na sequência ele mesmo, de viva voz, relata sua trajetória. Ok. Boa tarde, Edson. Meu nome completo é José Leopoldo Barros Nogueira. Nasci no dia 02 de agosto de 1937. O nome da minha mãe, Isaura Rodrigues do Nascimento Nogueira. E o nome do meu pai, Leopoldo Barros Nogueira. Eu nasci na cidade de Ribeirão Preto. O nome da minha esposa é Maria Carlinda Leite Barros Nogueira. E tive apenas uma filha, que se chama Simone Barros Nogueira. Eu casei no dia 28 de junho de 1964. Não, eu fui aquele menino pobre, nascido na zona rural de Ribeirão Preto, registrado em Ribeirão Preto. E devo ter morado até 3 ou 4 anos de idade, e por volta de 1900, não, eu morei apenas um ano em Ribeirão Preto. Em 1938 ou 39, meu pai se mudou para a Ibitiúva, que é uma cidade próxima a Bebedouro, na antiga 4ª Divisão da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Meu pai era agricultor, trabalhava em café e foi para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro para trocar dormentes em 1938. Nesta cidadezinha de Ibitiúva, eu cursei o primário, de 1º a 4º ano, e a posteriori abandonei os estudos e fui trabalhar também na zona rural e na construção de poços. Ajudava meu pai na construção de poços de água e a montagem de bombas de água até o ano de 1954, quando resolvi sair de casa. Saí de casa porque lá em 1954 eu pratiquei o telégrafo na Companhia Paulista de Estrada de Ferro, fiz meu exame de aptidão para a telegrafia no dia 16 de junho de 1955 e no dia 12 de agosto de 1955 eu me ingressei na Companhia Paulista de Estrada de Ferro, na cidade de Jaboticabal. Ok.
fui para Jaboticabal, mas dado a amizade, o carinho que eu tinha com meu pai, e morando longe, a dificuldade de pensão, eu acabei fazendo uma permuta e indo trabalhar na cidade de Terra Roxa, que era próximo à minha antiga cidadezinha de Ibitiúva. E lá fui trabalhando, trabalhei o ano de 1955, 56 e 57. No ano de 1957, atordoado que fomos pelos movimentos grevistas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, aí a vontade de encampação que reinava no pensamento de todos os ferroviários, porque os nossos líderes da época, inclusive o senhor Ari Normanton, trazia muita mentira da cidade grande para a cidade pequena, iludiu-se um grande número de pessoas que aderiram à greve, e todos nós aderíamos à greve de forma barulhenta e brava, até que em agosto, dia 9 de agosto de 1957, eu fui dispensado por ordem da chefia da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. A desculpa foi outra, foi diminuição de trabalhos, mas é por causa da greve. E eu acabei sendo dispensado e etc. e saí pela vida, caminhando vida fora. Não, a carreira, o cara aprendia telegrafia porque era ele ia lidar, era o telefone de uma estação, era o telégrafo. Nós não tínhamos telefone. Então o cara, para ser auxiliar do chefe da estação, ele precisaria saber o telégrafo, porque era via telégrafo que chegavam e saíam todos os telegramas em serviço da companhia e os telegramas particulares das pessoas das cidades por onde passavam a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Acontece que a carreira de telegrafia era o seguinte: o camarada ganhava, através de um concurso, fazia uma oferenda do seu trabalho como praticante grátis, praticante de telegrafia. E ele era praticante por 6 meses a 1 ano. Dentro desse ano, ele ganhava a nomeação, assim como eu ganhei minha nomeação para Jaboticabal. De telegrafista, o cara, quando não trabalhava em um posto telegráfico grande, como era Bebedouro, Bauru, Campinas, o próprio Jaboticabal era um posto telegráfico de grande monta de serviço, quando ele ia para a estação menor, ele ganhava o cargo de praticante, depois ele ganhava o cargo de auxiliar de quarta, auxiliar de terceira, auxiliar de segunda e auxiliar de primeira, fazia um exame de aptidão para trabalhar com os trens, passava para chefe de sexta classe, de sexta classe ele vinha caindo para a quinta classe, para a quarta classe, para a segunda classe e para a primeira classe. Assim ele frequentava a carreira de ponta a ponta até que ele chegasse a chefe de estação. Eu não tive esse privilégio na minha primeira vez da Companhia Paulista, porque fui dispensado ainda como praticante de estação, em 9 de agosto de 1957. Certo. Bom, ao sair da Companhia Paulista de Estradas de Ferro no ano de 1957, desolado que eu estava em ter que voltar para o batente pesado que eu enfrentava anteriormente, acompanhando meus pais, avós, tias, no trabalho da zona rural, trabalho de dentro da cidade, no conserto de bombas de água, porque naquele tempo não tinha uma água encanada nas cidades e alguém providenciava. Esse alguém, na cidadezinha onde morava, meu pai era um deles. Existiam 2.
o outro seu José dos Santos, que é pai do Ibitiúva, que mora em Jaú. Então o seu José dos Santos também cuidava de bomba, era um português. E desolado por ter que voltar ao meu ponto de partida, eu catei uma mala e fui morar em Santos. Eu tinha algum conhecimento com alguém de Santos, então bati nas portas desse alguém, chamava-se seu João Pasquarelli, e pedi ao seu João Pasquarelli me arrumar algum trabalho, qualquer coisa, eu faria qualquer coisa em Santos. Ele sabia da minha aptidão de telegrafista, ele me colocou na Western Telegraph Companhia Limitada, que era uma companhia inglesa que tinha um cabo submarino ligado do Reino Unido até Miami, Miami até Cabedelo, João Pessoa, Paraíba. Depois da Paraíba vinha até o Rio de Janeiro, até Vitória do Espírito Santo, até Salvador, até Vitória, até Recife, até o Rio de Janeiro, até São Paulo, Rua 15 de Novembro, pela via férrea da Santos Jundiaí. E essa linha, esse cabo submarino caminhava para Florianópolis, caminhava para Paranaguá, Florianópolis, Porto Alegre, atravessava para Montevidéu, no Uruguai. De Montevidéu atravessava o Cone Sul para o Oceano Pacífico, do lado de lá, e lá no Oceano Pacífico ele subia até o Chile. Então eu, sem querer, caí como auxiliar outra vez de telegrafista, mas já desta maneira, de forma bem diferente, que era o cabo submarino, e já através de máquinas. A máquina que escrevia não era mais a mão, era um KBP ou máquina de escrever. O KBP, ele traduzia o código Morse, do código Morse para a escrita normal. Não, ali parava, no Chile parava, porque era impossível, dada a profundidade do Pacífico, que era de 4.500 metros. Então esse cabo servia o Chile, Porto Alegre, Buenos Aires, toda a costa brasileira, e nós tínhamos agências no Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, em Curitiba, subindo o cabo por Paranaguá, em Santos, subindo, beirando a estrada de ferro. Ele ficava na entrada do Canal 3, bem na entrada do Canal 3, era a rua... Espera um pouquinho. Washington Luiz, com a presidente... próximo no Canal 3, próximo entre o Gonzaga e o Boqueirão da Praia Grande. Ele entrava exatamente na direção da Ilha Porchá, entrava para a terra, e dali atravessava essa Washington Luiz e toda a cidade, passando de frente à Vila Belmiro e entrando de frente à Bolsa de Valores e o Armazém 3 no cais, próximo a Santos Jundiaí. Pois a Western Telegraph era instalada exatamente de frente à Bolsa de Valores. Tinha um prédio de 3 andares e tanto oficinas como escritórios, como departamento pessoal, eram montados nesse prédio de 10 andares. E prédio da Bolsa de Café, aquele prédio bonito, que ele tem uma praça em frente e depois o Armazém 3, que já é beira do cais onde o navio aporta. A 2 quadras da Santos Jundiaí, a 2 quadras. Aliás, de frente a Santos Jundiaí, tinha um forró muito gostoso, e lá nós frequentávamos. No domingo tinha lá uma dança, etc., e a gente passava algumas horas diferente. Existia, mas tinha também o nosso forró, era ao lado. Tinha o prédio alto e um prédio baixo de 2 andares, onde nós íamos forró.
É, ao lado da igreja, né? Porque a igreja é a igreja do Valongo. Ali é a igreja do Valongo. Tem, lógico. E depois ali começa, vindo para a Praça da República, passando por debaixo do túnel, e caminhando que vai sair no Gonzaga, na praia do Itararé, lá, do Imbaré, e etc. Exatamente. A Santo Jundiaí, que também era uma companhia inglesa, houve lá acordo entre as partes, no início, e se instalou nos postes da Santo Jundiaí, indo até a Estação da Luz, e depois feito via também telefone para a Rua 15 de Novembro. E a Rua 15 de Novembro, aí, quando ela faz quase bico com a São João, com a Boa Vista, né? É no Centro Velho, tem a Rua 15, tem a Rua Boa Vista ali, é ali mesmo. Exatamente, tinha mais telegrafistas, mais máquinas. Nós tínhamos inclusive uma linha especial que ligava São Paulo ao Rio. Ela entrava no nosso cabo em Santos e já e saía o outro cabo na Praça 15 no Rio de Janeiro. Assim, num chutômetro, Santos nós tínhamos uma turma de 14 pessoas por turno de horário. Seria 3 horários, 3 vezes 4, 12, 3, 6. 62 pessoas. E mais a administração, que era um gerente, 2 ou 3 secretárias, agente comercial. Pode pôr aí que tinha 80 a 100 pessoas ocupadas com o Western Telegraph. Eu não tenho condição, porque eu fui uma vez em São Paulo e fiquei abismado e cabisbaixo com a quantidade de KBP. A gente notava mais ou menos o KBP. A quantidade de KBP funcionando e o barulho era muito grande. Era como se fosse assim uma rotativa de um jornal, o Estado de São Paulo. Porque o KBP funciona traduzindo do código Morse para a linguagem comum, em português ou em inglês, mas em caracteres. Não tenho noção. Sei que era muito grande, eram 4 andares, e não tenho noção. Geralmente o KBP, ele ficava no último andar, porque ele precisava ser ventilado, bem ventilado, que era um tipo de uma linotipo, bem funcionando. Então ela se esquentava toda. E ela estando ventilada, no lugar bem ventilado, não facilitava as coisas. Não tem noção. Não tem noção, mas era 1 ou 2 andares ocupado com KBP, entre recepção e transmissão. Não, em cada máquina tinha um operador, porque ela escrevia em cima de uma fita gomada, a fita gomada ia para cima do telegrama. Então o operador tinha que cortar os pedacinhos e colocando e formando a frase. O telegrama vinha emendado, todo junto. Então o cara ia cortando e colocando de acordo com a prática dele dentro do papel de telegrama. Não, ela antecedeu o teletipo. Ela era bem anterior do teletipo. Ela era dos primórdios aí, porque 1910 se instalou no Rio de Janeiro a primeira turma de telegrafistas. E o KBP veio para o Rio de Janeiro, para Santos, para Florianópolis, para Porto Alegre. E São Paulo foi em segundo plano. Foi um segundo plano que foi montado em São Paulo. Não tem explicações. Eu não me lembro o que quer dizer KBP. Sei que era uma máquina de escrever muito perfeita, tipo do Telex nosso, que surgiu depois em 1948, 49, 50. Era um tipo de só letra maiúscula. Então você, como é na internet hoje, então você ia falar faça favor no site, fica faca favor. Então, faça meu favor, abraços,
tudo sem cedilha, não tinha cedilha. Cedilha, a escrita inglesa não tem cedilha. Depois o teletipo veio o telex, só que aconteceu o seguinte, quando chegou em 1967, 62, 67, ela desmanchou todo o prédio e saiu do Brasil. Isto é, em 1960, terminou o contrato dela com o Brasil, que havia começado em 1860. Deu 100 anos. E ela entregou tudo para a Embratel. Os cabos ainda estão hoje funcionando com material de precisão, uma internet de precisão, via cabo, ligando o Rio ao Reino Unido, ligando São Paulo a Nova York, tudo via para dados científicos. Por exemplo, um cientista da USP de São Paulo, querendo transmitir um dado perfeito para um colega dele em Nova York, vai via cabo, a Embratel manda por lá que chega mais perfeito. Mais perfeito porque não tem perigo de ser copiado. Segurança. É um serviço especial que a Embratel tem, utilizando-se desses cabos. Porque nós temos os cabos da Western Telegraph, nós temos o cabo da Cabobras, tinha uma estação, uma outra companhia cabográfica, são 3 ou 4 companhias cabográficas que entregaram todos os cabos para a Embratel, e tudo está no fundo do mar. Existe até hoje. Ela continua usando, o Brasil continua usando até hoje, só que a Western Telegraph, que em 1960, terminou o contrato. Eu saí de lá dispensado em 1961. Depois disso, os funcionários trabalharam mais 4, 5 anos. E em 1967, até o prédio estava sendo desmanchado. E os prédios do Rio foram vendidos. A profundidade é a mesma média, tá? Ela tem profundidades de 4.500 ou mais ou menos, como é no Canal da Mancha, de onde sai o cabo, que em frente ao Canal da Mancha dá 4.500 metros de profundidade. Onde afundou o Titanic, por exemplo, que foi um pouco para frente da Espanha, foi no Mar da Vizcaia, dá 4.500. Mas o problema não é esse. O problema é o seguinte: não foi pelo Pacífico, porque o caminho seria o Japão. E ela já estava ou tinha chegado no Japão via Ásia Menor. Ela saiu da Europa, foi para a Ásia, e da Ásia interligou o Japão. Então não havia interesse em interligar outra vez. Entendeu? Não? Porque nós estávamos do lado de cá da bola. E do lado de lá da bola já existia. Porque na realidade, eu tenho o filme com o nascimento da primeira internet do mundo, que nasceu na França, através de uns frades franciscanos, etc., que formaram a internet. E a posteriori nasceu os cabos de comunicação. E ela interligou a Europa aos Estados Unidos, a Europa